de Deus, mesmo que seja longa a noite, ao romper do dia a vitória vem. Jesus foi quem prometeu e irá cumprir. O céu logo se abrirá. A gente tem muito motivo para se alegrar. Para quem conhece um pouquinho as escrituras como eu, por causa da misericórdia de Deus, uma migalha tem sobrado para mim das escrituras. Mas assim, vou contar uma coisa para vocês. Eu acredito que a igreja está no clímax do arrebatamento. Para quem já estudou um pouquinho, sobre a escatologia, doutrina das últimas coisas. Glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ensina aí sobre a igreja de Laodiceia. Mas eu quero trazer para vocês hoje, com a permissão de Deus, uma palavra profética sobre a igreja de Filadélfia. Mas vamos escutar uma parte desse hino aí, que eu gosto muito desse hino. Eu acho que eu sou um pouco saudosista, sabe? Eu gosto de ouvir os hinos antigos. Então esse hino eu acho muito bonito, olha. Não é para vir? Sobre a igreja de Filadélfia. A gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a igreja de Filadélfia. Vamos escutar. Filadélfia. Tem uma música de Marco Antônio que diz assim: tu és crente, Laodiceia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morno, na igreja é um transtorno. Gente, vamos conversar. Bora bater um papo aqui com vocês. São João foi o apóstolo de Jesus que mais viveu. E o Império Romano, quase todos os apóstolos foram assim martirizados, né? Foram mortos, martirizados. A história conta que colocaram João num tacho de óleo fervendo e ele saiu, baixaram ele ali num tacho bem grande de óleo e ele saiu ali ileso, nada ocorreu com ele. Então depois o mandaram para o degredo perpétuo. Sabe o que é degredo? Antigamente uma das punições que se fazia com os que eles achavam que eram criminosos era o degredo. Degredo, a pessoa era o exílio. A pessoa era expulsa daquele país, mandado para determinado país muito longe, mandava ali de navio, para aquelas pessoas morressem lá, né? Para aquelas pessoas morressem lá. E a Bíblia diz que São João, ele foi levado ali para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Já velhinho,
profeta, para ir lá morrer de fome, abandonado, né? Ser comido, devorado ali sem família, sem nada, ser ali devorado pelas feras. E ali Deus começou a falar com ele, das revelações a ele. Existem as visões, existem as revelações, existem os sonhos. São mensagens espirituais com as quais Deus pode falar com o homem, inclusive através até de sonhos, né? Por causa de José, Deus avisou a José para ele ir embora com Maria, porque o rei queria matar Jesus, né? Então Deus pode falar também através dos sonhos. Mas ali ele começou a ter visões, Deus começou a abrir o rolo ali do Apocalipse. E entre essas mensagens que Deus revelou ao seu profeta, a esse escritor, foi que ele ia revelar a ele para ele enviar cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas realmente existiram. Ele disse: vou mandar uma carta aqui para você, vou dar uma revelação para você mandar uma carta para os anjos da igreja. Essa expressão anjo, ela tem um sentido também sobre aos pastores da igreja, porque o anjo também ele tem um significado de ser mensageiro, ao mensageiro da igreja. Quem eram os mensageiros da igreja? Eram os pastores da igreja. Havia 7 igrejas, cada uma, 7 igrejas assim, né? 7 igrejas, cada uma com uma característica diferente uma da outra. Então ali a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, mas eu me apego aqui, falo um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era muito rica. Deus não tem problema com a riqueza não, sabe? Mas era uma igreja que ela tornou-se uma igreja assim muito crua, não tinha espiritualidade. E o próprio Deus disse que estava a ponto de vomitar, porque ela nem era fria nem era quente, era morna. Então ela é uma igreja que não estava fazendo o propósito de Deus. Mas havia uma igreja que recebeu os grandes elogios de Deus, que é essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor filial, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo, o que é verdadeiro, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então essa igreja, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que ela passou por muitas dificuldades, passava por muitas perseguições do império, porque naquela época a igreja realmente ela inquietava o mundo, não é? O profeta Elias, o rei, disse: você que está inquietando o meu reino, né? Também falou de Paulo, né? O rei, ele foi a julgamento e o rei disse: você está inquietando o império. O império era várias nações naquela época. Não havia os meios de comunicação que temos hoje, né? Claro, não havia o som, não havia o rádio, não havia televisão, não havia, né, Instagram, não havia o Facebook, não havia o YouTube, nada. Mas um homem estava inquietando um reino. O homem usado por Deus estava inquietando um reino, a ponto de querer tirar a vida dele de todo jeito, né? De Paulo, como realmente aconteceu. Mas ele escreve essa carta para o pastor da igreja. Deus mandou uma revelação, um elogio àquela igreja, que ela tinha pouca força. Era uma igreja humilde, era uma igreja pobre, mas era uma igreja que não tinha negado o nome de Jesus. Quer dizer, naquela época havia as perseguições, os martírios, e se alguém fosse crente, dizia: você vai negar, ou você nega, ou você vai morrer, né? Aí você tendo pouca força, tu não negou meu nome, ou nega o nome de Cristo ou morre. E se você tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Era uma igreja pura, era uma igreja santa, era uma igreja que tinha a glória de Deus. E nesse patamar
ela vivia para Cristo. Então, amados, a igreja de todas essas igrejas, essas 7 igrejas, realmente existiram, fisicamente falando. Mas também existe a igreja espiritual, espiritualmente falando. Existe o crente que tem as qualidades, né, as evidências de toda essa igreja. Tem o crente que é a igreja Filadélfia, tem crente que é a igreja Laodiceia. Ele tem, se você conhecer as escrituras, você vai pela característica dessa igreja, você vai imaginar assim, esse irmão aqui tem tudo de ser alguém, porque a igreja que eu me refiro, existe a igreja física, a reunião, porque a palavra igreja, ela vem do verbo eclésia, né? Eclésia quer dizer, tirado do mundo para Cristo, né? Uma reunião de crentes, ali é uma eclésia, ali é uma igreja. A igreja não é, naquela época, não havia essas igrejas físicas, os templos físicos que temos hoje. Então os irmãos se reuniam ali, em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, se reuniam nas cavernas, se reuniam nos cemitérios, fugindo das grandes perseguições, né? Mas, em todo o período da igreja, desde que Jesus ascendeu aos céus, em todo o período da igreja, sempre teve igreja com estas características, né? Da igreja de Laodiceia, da igreja de Filadélfia, da igreja de Sardes, né? Sempre teve igreja, período da igreja. Por exemplo, você me refere, a igreja do século XVIII, ela sofreu muitas perseguições. Tinha pregadores que eles chegavam numa cidade, a cidade tudo parava, o comércio fechava, as indústrias fechavam. O senhor tinha um som tão grande, andava na rua com um som tão grande, que andava na rua assim, as pessoas caíam no poder de Deus. As pessoas aceitavam Jesus. E sabe quem está chegando? É tal pregador, tal missionário. As pessoas, eles passavam pela pessoa, as pessoas caíam de tanto poder que esse homem tinha, não é? E tinha até um pregador que quando ele ia para uma cidade, tinha um grupo de um irmão que ficava no monte, na cidade, orando por ele, e para ele poder fazer aquela cruzada, aquela pregação lá, e milhares e milhares de pessoas aceitavam a Jesus, né? Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus por causa da misericórdia de Deus há aproximadamente 37 anos. E como eu me refiro até nos meus vídeos a história da igreja, eu vejo com muita até tristeza como é que está a igreja hoje, como é que era a igreja de quando eu aceitei Jesus e como é que é a igreja hoje, né? A diferença, o diferenciar que há, né? Por exemplo, eu aceitando Jesus ali no Cabo, né? É assim, eu tinha um chamado de Deus para o ministério. E às vezes eu vendia prestação, eu chegava na casa de algumas clientes para fazer as cobranças e a mulher estava lá dentro. Aí quando ela chegava assim perto da porta, a irmã, aí dizia, meu irmão, eu estava orando ali agora e Pai do céu me deu uma revelação e falou a mim, esse homem que vai chegar na sua porta, diga a ele, eu tenho um grande mistério na vida dele. E ele venha para minha casa, aceite-me como Salvador, que grande é a obra que eu haverei de fazer através dele. Então eu dizia assim, aonde eu chegasse as pessoas estavam. Eu andava na rua assim, o cara, ei irmão, ei, para aí. Deus me deu uma revelação, me deu uma palavra para você agora. Ele chegava na minha porta, perto de mim assim, e dizia, Deus me disse isso a você. Deus falou que você é assim, ele quer fazer isso de você. Por que, irmão? Olha, nós íamos aos círculos de orações, o trabalho era uma espiritualidade muito grande. Era um poder muito grande na igreja, era revelação, eram as profecias na igreja. A gente saía dali, Jesus falou comigo, Jesus me disse isso, Jesus repreendia Jesus, orientava Jesus, dava uma palavra de consolo. A gente estava orando, Deus levantava alguém na profecia, né, pela palavra, no dom da profecia, às vezes né, em línguas, outros irmãos interpretavam, aí o pregador que estava pregando fazia um silêncio, a mensagem era entregue, era assim, espiritualidade pura, irmãos. A igreja
de há mais ou menos 35 anos atrás. Era muito difícil um círculo de oração que não tivesse um batismo no Espírito Santo. Né? Os hinos, irmãos, quando começavam a louvar, irmãos, é por isso que até eu vejo, eu tenho esses materiais aqui, às vezes até de esses hinos antigos, porque eu acredito assim que há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande no convívio da igreja de hoje para a igreja que éramos há 37, 38 anos atrás. Por exemplo, você saísse de manhãzinha assim pela rua, 9 horas, só via aqueles irmãos com a Bíblia debaixo do braço durante o dia. Um ia para um canto, outro ia para outro. Aí, sabe o que ele fazia? Os irmãos oravam pela manhã, oravam pelas madrugadas. Aí, puder de manhãzinha, eu passava por uma assim, irmão, vou ali, irmão, vou ali. Jesus me mandou entregar uma mensagem ali a uma irmã. Jesus mandou entregar uma mensagem ali a uma irmã. Vou levar uma palavra ali para tal pessoa. Jesus me revelou. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, para as pessoas. Porque a gente pensa, hoje vai à rede social hoje, só vê muitas vezes as pessoas até falando direto, tem prazer, né? De estar falando mal de ministério, falando mal de pastor. A Bíblia diz que nós devemos honrar o rei, honrar as autoridades. As tais são constituídas por Deus. Eu não sou desse tempo não. De alguém estar falando de pastor, falando de ungido, falando da vida dos outros. Não, isso Deus não me deu esse direito não. A Bíblia declara assim, quem és tu que julga servo alheio? Né? Agora o futuro é uma coisa meio difícil. Se o cara, sei lá, estiver mexendo com crente, com ministério, com pessoas que Deus tem mistério, ele vai ter um preço a pagar. Trazendo um pouco aqui, por exemplo, eu vim morar aqui em Vitória no ano, voltei para Vitória no ano 93. Tinha um irmão aqui em Vitória, muitos irmãos mais antigos vão se lembrar desse irmão, era o irmão Eliseu. Era bem branquinho, meio forte, um pouquinho forte, Eliseu. Ele era um profeta de Deus. E ele só via indo para um círculo de oração, para um lugar para outro. Ele às vezes tinha costume de estar junto dos irmãos falando mal da igreja e falando mal de ministério. Quando ele foi para um círculo de oração, Deus lhe deu uma unção que ele chorava, que ele urrava. Isso já aconteceu comigo há muito tempo. Ia para um círculo de oração, Deus dá uma unção tão grande que você chorar feito criança do poder de Deus. Deus apresentou a ele uma visão e disse assim, Eliseu, está aí vendo aquele homem ali, aqueles homens ali no meu púlpito, ali são os meus ungidos. Nunca toques nele, nunca fales dele, nunca toques. Porque se tu tocas, eu vou requerer de ti aqui na terra. Eles são os meus ungidos. Eles haverão de prestar conta a mim nos últimos dias. E aquele irmão contava esse testemunho para todos nós ali. Eu morava no Cabo uma vez, estava assim um pouco assim revoltado com a vida. Eu comecei também falando mal do meu pastor. Era uma dificuldade muito grande, uma provação muito grande na minha casa e era uma situação muito difícil. Aí eu fiquei, isso é com vocês, passei uns tempos assim falando mal dos meus líderes, falando mal do meu pastor. E um dia eu estava orando de madrugada. Aí Papai do Céu mostrou a mim a minha boca cheia de serpente, cheia de cobras. Por quê? Porque eu estava dando lugar ao mal. Não é? Uma evidência de um crente cru é ele estar falando mal dos outros. Não ter o temor de Deus. Né? Conforme eu já falei, a Bíblia diz, quem és tu que julga servos alheio, né? Algo horrendo para ti é cair na mão
do Deus vivo. Mas foi um período que eu passei, eu estava muito mais num período de aprendizado, e a gente permanece aprendendo até hoje. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Os irmãos eram incentivados a pregar, a usar, eles saíam a pregar, porque Deus haverá de requerer de cada um de nós, se nós não levarmos a semente, não levarmos a palavra. Vocês se lembram da parábola, né, dos talentos? De um senhor que tinha ali um talento, tinha uns talentos. Aí ele precisava fazer uma viagem muito longa. Aí ele pegou, a um dos seus trabalhadores entregou 5 talentos. Talento naquela época era dinheiro. A outra ele entregou 3, a outra ele entregou 1. Quando ele chegou, aquele que tinha dado 5 e multiplicou, estava com 10. Aquele que tinha 3 estava com 6. E o que deu um talento, disse: cadê o talento que eu te entreguei? Eu tinha medo de eu perder, de eu estragar qualquer coisa, eu peguei e enterrei, mas está aqui. Aí Deus disse que até aquele que não tinha dado seria requerido. Quer dizer, o dom que Deus deu a cada um de nós, não é? Eu acho que assim, quem impede o trabalhar de Deus na vida da gente é a gente mesmo, se der lugar ao diabo, né? Mas o homem não vai impedir você de fazer a obra de Deus, não. Né? Eu vou lhe contar uma coisa para vocês até. Eu morando ali em Ponto dos Cavalos, Deus começou a dar a visão que queria que eu viesse morar aqui em Vitória. Porque quando eu era muito jovem, Deus começou a dar umas promessas a mim, que eu negociava, fui morar no Cabo, mas fui dentro de uma vontade própria. Saí do querer e da vontade de Deus. Então, fui morar no Cabo e negociar, e Deus falava que tinha o mistério, tinha promessas minhas para se realizar aqui em Vitória, eu devia voltar para aqui, para Vitória. E às vezes eu estava orando assim, orando, vou ser sincero com você, orando deitado. Às vezes eu orava no chão, na sala, e às vezes eu orava na cama, mesmo deitado. E Deus começou a me dar revelação de Vitória. E acredite se quiser, Deus me dava revelação, eu sobrevoando Vitória, como um anjo. Eu via toda a cidade de Vitória assim, eu por cima, pelas nuvens assim, vendo Vitória. Era um arrebatamento de sentido. Deus me arrebatava em espírito e me trazia para a Vitória. Muitas pessoas não tiveram ainda experiências com Deus, mas eu vou contar mais um pouquinho aqui para vocês. Deus me dava revelação. Naquela época não tinha telefone, tinha orelhão. E Deus dizia assim, me dava uma revelação para eu entregar uma mensagem a alguém, não sei de onde. E ele pegava e dizia, me dava em visão. Deus em visão me dava telefone, número de telefone de pessoas, e mandava ligar para ele, mandava ligar para aquela pessoa, e eu não tinha ficha para o orelhão. Eu ia no sentido do orelhão, quando chegava no meio de caminho assim, no lixo, encontrava ficha de telefone. Aí eu ligava para aquela pessoa, disse que Deus tinha mandado uma mensagem, havia a pessoa que estava desviada, né? E Deus tinha um plano na sua vida e já é tempo de se cumprir. Pelo telefone, pessoas que eu nunca tinha visto. Acredite se quiser. Eu já tive revelação assim de Deus mandar uma mensagem para alguém assim, me dar o nome da rua, o nome do CEP, escreva para essa pessoa aí. Escreva para essa pessoa e diga que grande é a obra. Mandava carta. Dizia, irmão, não conheço você, mas Deus me deu uma visão sobre o seu nome, dizia o nome da pessoa, endereço, o CEP, que é o CEP, o nome da casa, tudo. Agora, acredite se quiser. Então isso aí, era como, por exemplo, esses apóstolos que receberam a revelação das Escrituras para os homens escrever para a igreja, né? Para a igreja de Laodiceia. Porque Deus, aí tem gente na televisão, Deus fala, claro que fala que Deus é vivo, meu Deus é vivo.
Agora, eu na época, numa prova, num sofrimento, e eu com essa comunhão com Deus, né? Então, a Bíblia, num mês eu li a Bíblia todinha. Eu não li todinha, irmão, porque eu não li Segundo Crônica todo, porque Segundo Crônica é muito repetida as histórias, falando sobre os reis. Mas num mês eu li a Bíblia todinha. Eu comecei a ler a Bíblia, começava a ler a Bíblia de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, só levantar só para comer e alguma atividade, né? Do ser humano, né? Com necessidade. Mas era o dia todinho lendo a Bíblia. Agora a gente lê a Bíblia, agora muitos desses assuntos, porque você que quando você ama a Deus, uma das evidências de alguém que está se desviando é alguém que não tem fome de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras. Antigamente, por exemplo, quando a gente namorava, a gente mandava bilhete para as moças mandava bilhete, né, para as moças. Quando aquela pessoa mandasse um bilhete, você porque aquela ansiedade de abrir. Alguém, cara, até um dia eu fiz um estudo aqui, eu disse assim, hoje tem pessoas que passam, né? Tem pessoas que passam 20, 30 anos, crente, sabe ler muito bem, nunca leu as escrituras. Nunca leu as escrituras, né? São as evidências da igreja de Laodiceia, né? Então, o crente avivado é uma coisa muito linda, né? O crente, isso aqui, tá? Deu problema aqui no PC. O crente avivado é uma coisa muito séria. Às vezes assim, gente, eu não sei como uma pessoa é crente e não faz nada pela obra de Deus. Não faz nada. Desinteressado. Crente morno, né? No auge de uma grande prova, Deus, no auge de uma grande prova, Deus me mandou vir aqui para Vitória. Eu vim. Agora, como era que eu vim? Eu não tinha nem dinheiro para pagar o caminhão. A minha sogra aqui em Vitória, ela conseguiu um caminhão com o biozinho do chuchu. Eu tenho uma gratidão muito grande para com o biozinho do chuchu. Ele foi buscar a minha mudança lá em Ponto dos Cavalos, mandou um trabalhador dele buscar a minha mudança e trouxe aqui para Vitória. Chegando aqui em Vitória, a gente começou a trabalhar, indo para a congregação, fazendo a obra de Deus. Naquele período na igreja, por causa da misericórdia de Deus, a gente impôs as mãos sobre muitas pessoas que estavam enfermas e as pessoas eram curadas. Pessoas chegavam na igreja, nós ali no Ministério de Perus, pessoas chegavam ali, surdo de nascença, Jesus curava. A gente orava, Jesus curava. Expulsava o cão, Jesus curava. O meu sentido era principalmente pregar a palavra de Deus, levar a palavra aos famintos, aqueles que, né, porque a Bíblia diz, Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide pregar a todas as raças, tribos, línguas e nações. A Bíblia também declara que no final do tempo a ciência multiplicaria, a palavra de Deus seria espalhada, conhecida em toda a terra. Por que não é conhecida a palavra de Deus? Você, até na igreja, fiz parte um bocado de tempo assim, de lição, de escola bíblica dominical, a gente faz pergunta mais assim, boba aos irmãos, né? A divisão da Bíblia, né? As 5 grandes divisões, né? Pentateuco, livros proféticos,
os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos, os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, livros proféticos. O irmão não sabe. Não te interessa. Você é crente, não se interessa em conhecer, pelo menos conhecer as escrituras. Principalmente o jovem de hoje, o jovem que é no celular, né? A gente está se gerando hoje a geração mais, na minha opinião, mais boba que existe de toda a história, onde muitas vezes os pais são mais sábios em conhecimento geral do que os filhos, né? Então, que Deus, ele quer usar a gente, mas se a gente não der lugar, a gente não orar, não buscar, eu vou ser sincero com você, eu mesmo trabalhando na prefeitura de peão, porque eu fiz concurso assim, Deus, eu fiz a prestação no cabo, Deus mandou para Vitória, e eu disse, mas vou fazer o que Vitória? Aqui eu digo, sei que prestação, o pessoal compra aqui, não vá para Vitória que eu vou abrir porta ou não tem porta, eu vou abrir porta para você, Sebastião. Cheguei aqui, passei uns 6, 7 meses, ou mais ou menos uns 8 meses desempregado, apareceu o concurso na prefeitura, minha mulher pediu para eu ir, eu fui, sou empregado da prefeitura até hoje, sou empregado da prefeitura, motorista, tirei um afastamento aí por causa da política, né, dedicar um pouco à parte de política, aí pronto, já tá no tempo de voltar para trabalhar, eu pedi aposentadoria, mas até agora não saiu. Mas a prefeitura de Vitória, ela tem a honra de ser a prefeitura no estado do Pernambuco que paga o pior salário aos motoristas da Secretaria de Saúde. É um salário mínimo. O cara ganha um pouquinho porque tem uma gratificaçãozinha. Mas essas gratificações, se o cara se aposentar, perde as gratificações. Agora tirei licença para me afastar para a política. Assim mesmo os documentos que eu tirei, fui lá no RH da prefeitura, botei lá no partido para concorrer às eleições, um documento não foi muito bem feito, a justiça não entendeu, achou que eu não tinha saído para me concorrer às eleições, permanecia trabalhando, porque o cara quando é efetivo, as gratificações são cortadas, mas o básico do salário fica recebendo, eu fiquei recebendo. A justiça entendeu que eu estava recebendo, então eu não tinha me afastado. Por conta disso, a minha eleição foi indeferida, a minha candidatura foi indeferida pela justiça. O cara ia votar lá, não, essa candidatura está indeferida. Vê que situação. Depois recorri, quando saiu o resultado, já tinha passado. A eleição foi no domingo, saiu o resultado na terça, já era tarde. Mas, gente, mesmo assim, eu ganhei essa benção que eu ganho da Secretaria de Saúde, viu? Eu construí 2 conjuntos para fazer culto de rua, com várias máquinas, com caixa, tirar do dinheiro do meu salário para comprar, fazer conjunto. Tinha um conjunto anunciar e um conjunto proclamar, um conjunto de caixa com roda de baixo, chegava no lugar no centro e montava para pregar o evangelho, fazer culto de rua, pregar o evangelho. Tinha um conjunto proclamar e tinha um conjunto anunciar. As bases as bases do hack de botar essas máquinas eu ainda possuo, ainda, se Deus me conceder a graça, porque eu ainda quero, se Deus assim me permitir, fazer em Vitória o Museu do Crente. Museu do Crente, porque a gente tem muitos materiais evangélicos que a gente possui, bíblias antigas, Bíblia dos grandes, né? A Bíblia do professor Dr. Scofield, cornetas, né? Os amplificadores que os irmãos faziam culto de rua antigamente, né? As máquinas Delta. As pessoas sabiam como é que era o sofrimento da gente para pregar o evangelho. Saía lá do Maué. A Peru só tinha um sonzinho, que era o som de irmão Tertuliano. Aí pegava lá na casa dele, lá no Maué, na Lagoa Redonda, na cabeça de irmão Manezinho e de irmão Bernardo. Botava na cabeça aquele caixa, vinha aí pela cidade atravessando, chegava no Jardim Branco para fazer o culto com aquele caixa. Ele trazia o caixa na cabeça e sem rodia. Um amplificador Delta, e às vezes uma corneta e um microfone, para a gente pregar o evangelho aqui no Jardim Ipiranga. As pessoas jovens de hoje, que a Assembleia de Deus, graças a Deus, está milionária, graças a Deus por isso. É promessa de Deus, não é mesmo? Mas os jovens não sabem o sofrimento dos pioneiros que começaram o trabalho aqui em Vitória. Nós fazíamos tinha o conjunto proclamar, tinha o conjunto anunciar. Marca que eu comprei na época. Essas marcas, graças a Deus, que eu tenho a maioria ainda, viu? Corneta ainda tem, que eu não gosto de vender essas coisas não. Para um dia botar num museu, ficar ao histórico, né? Para as pessoas verem como é que era.
Não se bastasse, a gente morando ali no Maués. Aí tem um homem lá que tomava conta da igreja católica. Todo ele fazia um programa às quarta-feira, era o conjunto Voz do Evangelho, e metia o pau em crente, direto. Eu disse, vou ajeitá-lo. Comprei umas cornetas, fui botando, comprei umas marcas. Ele fazia, metia o pau na Voz do Evangelho, só para falar mal do crente, né? Aí eu pegava, quando ele fazia de meio-dia, quando ele 2 horas da tarde eu fazia o meu. Programa aí de anunciar. Entendeu? Eu pegava e destrinchava tudo dentro das escrituras. Era uma guerra. Era uma guerra. 7 cornetas. Tinha uma divulgadora com 7 cornetas em cima do primeiro andar assim. Para cada canto de Vitória uma corneta apontando assim. A gente ligava, o pessoal do Livramento, de Campina, Cajueiro, tudo via. Viu? Porque o que existe hoje muito é crente acomodado, sabe, irmão? Crente acomodado. A gente tinha esse trabalho. De vez às vezes, mas ajuda de ministério de pastor, eu nunca me ajudou em R$1 não. Então aqui R$1. Como se Deus chamou por causa da misericórdia, depois Deus me chamou para tomar conta de ministério. Trabalhamos, fazíamos conjunto, construí igreja com o meu dinheiro. Era. Na prefeitura, ao todo, com tudo, não chegava a 1,5 salário. Comprei terreno, Deus me deu a graça, comprei terreno, construí igreja. Construí uma igreja em Mário Bezerra, construí lá em Luiz Gonzaga. Deu? Com o meu dinheiro. Para fazer a obra de Deus. Tem um versículo na Bíblia que Deus disse assim ao povo: pegai as ferramentas de trabalho de você, transforma em arma de guerra. Os garfos, colher, enxada, vai transformar arado, fazer espada. Porque era época de guerra. Hoje é a época da igreja se acordar. Você não vê um irmão quase fazer um programa evangélico, quando foi aquele lenga-lenga, aquela água com açúcar, a pregação, aquela água com açúcar. Não é? Ele não sabe, o pioneiro da igreja, o quanto sofreu, não. Você que é crente da Assembleia de Deus, lê aí um livro que eu até tinha emprestei ao irmão, o irmão nunca mais devolveu. Era o nome do livro Enviado por Deus, de Daniel Berg, né? Enviado por Deus. Aí você aí o sofrimento para fundar a Assembleia de Deus aqui em Vitória, em 1910. Chegou aqui em 1910 e a igreja foi fundada em 1914. O sofrimento que eles passaram. Irmão que entregou a vida. Entregou a vida. Eu converso com o irmão, na igreja eu sempre fui muito perseguido, irmão. Eu nunca fui perseguido, também tu nunca foi perseguido. Tu nunca inquietou o diabo. Inquieta o diabo. Vai orar de madrugada, todo dia vai orar. Chega na igreja, chega uma pessoa, quando chega uma pessoa assim, na porta, você tá lá no púlpito, chega uma pessoa na porta, eita, irmão, levanta a igreja em oração, porque eu não dizia abertamente, né? Chegou gente demoniado na igreja, irmão. O demônio entrou na igreja agora. Vamos depois fazer uma oração, chegar mais perto no fim do culto. Não, fica aí. Não, meu, que eu tô tá com uma dor aqui, uma doença que Deus dizia, diabo. Aí quando terminar o culto, vem cá, fazer uma oração pela irmã de vermelho aí, vem cá, irmã. Aí fazer uma oração por ela, Jesus libertava. A igreja em termos de... Depois nós trabalhamos um bocado de tempo para trazer uma rádio evangélica aqui em Vitória. Lutei demais, gastei muito dinheiro, comprei um bocado de coisa. E não foi possível porque faltou os documentos vindo de Brasília, aquela luta todinha, não é? Mas assim, irmão, você tem que... A obra de Deus, a Bíblia diz, irmão, que o céu é tomado à força, viu? É pela valentia, é luta. Porque às vezes, tô tranquilo, tô tão felizinho. Vai inquietar o diabo. Olha como o que aconteceu com o João. Botou ele num negócio de fogo lá, um tacho, tá na história. Depois ele mandaram ele pra uma ilha abandonada, uma ilha que não servia pra nada. Fica aí, pra tu servir de ração pros bichos aí, para os leões. Foi quando Deus usou ele para trazer a revelação dessas igrejas que eu tô pregando pra você hoje. A igreja de Filadélfia, né? Olha, vou ligar com você. Você não conhece a glória de Deus na vida de um homem, não. Você não conhece. Eu já senti essa experiência com Deus. Você vê assim, na minha expressão crude, chapéu de couro. Tu tá pegando a faixa de chapéu de couro, camisa de meia, era pra tu estar com a gaveta com a minha mão comprida. Mas eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus. É muito difícil um dia que Deus não fala comigo, em revelação, em visão. Por causa da misericórdia de Deus. Onde eu estava pregando na Assembleia de Perus, eu disse, ó irmão, eu estava pregando sobre Ezequiel.
da de Ezequiel 18. E eu disse, olha, irmão, eu estou desconfiado que Ezequiel, né? Que o profeta Ezequiel recebeu mais revelação do que eu. Tinha uma irmã lá no Maués, era de gente de coração, irmã Miriam, Deus te abençoe, irmã Miriam. Ela disse assim, tem um irmão lá atrás, onde ela falando na igreja, recebeu a oportunidade, tem um irmão lá atrás, que ninguém dá nada por ele. Mas Deus fala com ele cara a cara. Aí depois a outra irmã perguntou, irmão Jerusa, perguntou, quem é esse irmão? Irmão Sebastião. Deus é mistério na vida daquele homem. É por isso que a gente é tentado de lascar, apertado e arrochado. Jesus. Você vê, Jesus nasceu, a gente vê a história bonitinha, né? Lá em Belém, aquela coisa toda. Depois você vai escutar falar sobre Jesus quando ele já tinha 12 anos. Que ele estava inquietando os doutores da lei, lá no templo, né? Depois você só vai falar ele quando ele vai ser batizado por João Batista, né? Aí ele é batizado por João Batista, aí ele sai para o deserto, no jejum e na oração, 40 dias e 40 noites, no jejum e na oração. Aí quando ele estava nessa oração e jejum prolongado, o diabo apareceu a ele, oferecendo a riqueza do mundo, oferecendo a glória, vai no auge do tempo ali, pula que Deus vai dar anjo a teu respeito, e tu vai, você sabe. Aí ele, devido à sua persistência na oração, inquietou o diabo. O diabo não está preocupado com quem não faz obra de Deus, não, irmão. Tu pensa que o diabo está preocupado com quem não faz obra de Deus, é? Que você não vai ao monte, não hora de madrugada. O diabo estava aí, quer saber? Vou fazer depois, vou dar um comentário aqui sobre por que tem irmão que sobe ao monte. Eu sou um crente que já subi muito monte. E vou trazer um questionamento por que muitos sobem o monte. É claro que eu sei que Jesus falou, quando quiser falar com Deus, fecha a porta do teu quarto, fala com ele, fala contigo. Mas ao sacrifício de você subir uma ladeira de noite e madrugada no frio, nas mordidas da muriçoca, nos espinhos dos matos, e você passar uma noite no monte orando, clamando a Deus por vitória em alguma área para Jesus salvar, Jesus libertar a vida de alguém. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho mais de 100 mil músicas em CD assim, ó, de arquivo. Eu tenho mais de 100 mil músicas, tudo em arquivo. Se você chegar na minha casa, por isso que esses materiais não podem se perder. Eu tenho quase 1.500 LPs evangélicos, antigos, LP, porque há uma diferença dos LP, daquelas músicas antigas, gravadas há 40 anos atrás, porque muitos daqueles irmãos, quando ele ia gravar, ele primeiro ia ao pastor, ia ao ministério, e o pastor me deu uns hinos. E ele falou a mim, pastor, que eu ia gravar uns hinos. Aí eu vim pedir a sua permissão, a sua carta de permissão, pastor, para eu poder orar. E o pastor perguntava ao presbítero daquele irmão como é aquele irmão. Ele é rebelde, ele é obediente na igreja, irmão. Ele é obediente ao ministério, é homem de oração. Aí se o presbítero dissesse, irmão, é homem de oração, homem que busca o Senhor. Aí o pastor dava permissão. Ele só gravava com a permissão do pastor. Viu? É irmão de oração. Aí vocês, né? Até agora eu tava ouvindo aqui, porque deu o cleco aqui no computador. Então, aí você vê como é que era os hinos. Como é que eram os hinos? Como é que eram os hinos da maioria dos irmãos de 40, 50 anos atrás para os de agora. Ainda existe irmãos ungidos, viu? Que louva aí. E a você senta assim, você vai dizer assim. Você vai dizer assim, esse irmão realmente ele foi um homem que buscou o Senhor. Eu tenho uma coletânea de 300 ou mais hinos evangélicos, somente falando sobre o nome Jesus. Coletânea, em CD, MP3. Hinos falando somente de hinos antigos, mais uns 40 mil hinos antigos. É porque teve uma vez que eu fui me mudar e o pintor estava lá pintando, o pintor era evangélico, viu? Estava lá pintando a minha casa, aí eu comecei a trazer algumas coisas que não podia trazer no carro de mudança. Deixei lá esses materiais,
uns arquivos, o cara achou por bem de roubar os arquivos. Teu fim, né? Mas, ó, porque, ó, isso aqui é pregações. Esses álbuns que vendia antigamente, olha, que é tudo pregação, ó. Eu tenho uns 10 desse aqui. É por isso que às vezes, cada pessoa tem um jeito de ser, né? Aí eu tenho vontade assim, de pegar esses materiais com a vontade de Deus, para se fazer um museu, né? Para ficar a posteridade, porque eu não vou, Jesus um dia vai me arrebatar ou vai me guardar, né? Aí esse material não pode ser jogado no lixo, o carro do coletor levar, né? Deve ser preservado, a história da igreja, né? Então, gente, é isso aí. A gente vai, por causa da misericórdia de Deus, assim Deus permitir, a gente vai passar uns dias, com a graça de Deus, falando de alguns versículos, de algumas experiências, do que é que Deus é capaz de fazer. Essa semana um irmão disse que tinha um material evangélico para vender. Aí eu comprei aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é LP evangélico. Cid Moreira, né? Ué. Tudo aqui é esses materiais que não pode. Essa semana teve um rapaz que botou 60 LP para vender, ele é lá de Camaragibe. Aí como é que eu vou fazer? Para trazer para Camaragibe comprar esses LP, né? Para não ir pro lixo, né, irmão? Aí eu tenho um rapaz que era cunhado de meu irmão, Josias Alves de Lima, que ele mora ali em Camaragibe. Aí eu pedi para ele comprar, mandei o dinheiro, ele comprou. Depois ele tem família aqui, ele veio visitar a irmã dele e trouxe os LP para mim. Obrigado aí, Josias. Deus te abençoe mais ainda, meu irmão, né? Por tão grande benevolência, né? Então esses materiais, para que os jovens, né, hoje que estão aceitando Jesus, vejam como é que era o ensino, com qual material nós pregamos o evangelho, ouvimos a palavra de Deus. Não havia essa facilidade que tem hoje, né? Então isso é tudo para a glória, para a honra do nome de Jesus. E viva a igreja de Filadélfia, que é amor fraternal, né? Tchau para todos vocês, amém.